Momento, convidar a irmã Valéria. Eu vi que a irmã Valéria estava aqui. Cadê a irmã Valéria, né? A irmã Valéria passou por uma cirurgia muito pesada. Eu não sei se ela já foi embora, ela ainda está aqui, né? A irmã Valéria. Ô, irmã Valéria, eu não estou te vendo daqui, né? Não vou te chamar para subir as escadas, né? A irmã Valéria é um milagre de Deus, porque a cirurgia que ela fez foi uma cirurgia realmente muito, mas muito complicada. E pela graça do Senhor ela está aqui, os irmãos puderam participar disso em oração também. E nós vamos orar agradecendo a Deus por ver você aqui na igreja, né? 2 meses atrás, né? E realmente foi a mão do Senhor, mexeu em todos os órgãos, né? Para colocar no lugar. E nós vamos agradecer a Deus porque você está bem, tá bom? Quer falar alguma coisa? É só gratidão, né? Em primeiro lugar, a Deus. E por fazer parte de um corpo tão maravilhoso, que eu sei que muitas pessoas aqui me ajudaram de diversas formas, orando, e de outras formas mais, sabe? Então, eu agradeço a Deus e por ter o privilégio de fazer parte desse corpo, dessa igreja tão maravilhosa. E aqui, em nome da minha família, eu agradeço muito a todos vocês, tá? Que estiveram em oração aí por mim. Muito obrigada, viu? Eu amo vocês. Vamos orar. Deus, muito obrigado. O Senhor é o Deus que cura. Tu és Jeová Rafá. O Senhor é o Deus que tem a última palavra. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado da vida da tua filha, ó Deus, nesses anos de processo de tantas cirurgias. E agora, ó Deus, mais uma vez, nós tivemos, ó Deus, o privilégio de presenciar o quanto o Senhor tem feito na vida da tua filha, Pai. Obrigado, ó Deus, pela sua recuperação. Sabemos que não está ainda 100%, mas aqui ela está, ó Deus, para dizer o quanto ela é grata a Ti. Obrigado, ó Deus, pela existência desta igreja, Senhor. Uma igreja amorosa, uma igreja de visão, uma igreja que ama, ó Deus, uma igreja de oração. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor começou uma boa obra aqui neste lugar e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos e pedimos as bênçãos do Senhor sobre a vida da irmã Valéria e de toda a sua família, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Amém. Bom. Nós ainda vamos adorar ao Senhor, e nós temos aqui conosco o Quarteto Luz, que vai estar adorando ao Senhor, e o coro infantil, que também está aqui na programação. Então nós temos essa alegria de poder adorar o nome do Senhor. Deus abençoe a vida, então, do Quarteto Luz e do coro infantil. Amém? Som. Meu amigo Jesus, ao meu lado.
E nós também amamos vocês, né? Que Deus abençoe nossas crianças, a irmã Érica, nesse trabalho tão bonito aí, ensaiando esse coral. Que Deus abençoe cada papai, cada mamãe, quem tem trazido os seus filhos para estarem aqui, estudando a palavra de Deus, na linguagem delas, a cada domingo. É sempre bom ter aqui as nossas crianças junto conosco. Eu tenho uma alegria muito grande de ver o trabalho que tem sido feito com o nosso Ministério Infantil. Meus queridos irmãos, nesta manhã, eu quero perguntar à igreja, você sabe por que você é batista? Você é batista porque gostou da igreja, gostou do pastor? Porque gostou do louvor da igreja ou do prédio da igreja? Porque nós somos batistas. Está conosco o pastor Fernando, quero convidá-lo a vir aqui à frente. O pastor Fernando escreveu um livro a respeito dos batistas. E nesta manhã, ele vai estar falando aos nossos corações aquilo que Deus falou ao coração dele, nessa pesquisa tão bonita a respeito da nossa história, do povo batista. E nós temos esse privilégio de aprender um pouco mais diretamente com alguém que escreveu o próprio livro, o autor, né? Então seja muito bem-vindo, parabéns pelo seu livro. Ele é membro da Primeira Igreja Batista em Duque de Caxias, não é isso? Então está aqui próximo, né? Então a porta da igreja está aberta, que Deus abençoe a sua vida, no seu falar, no nosso ouvir. E vamos aproveitar essa manhã para termos bastante aprendizado, para entendermos o que nós somos e por que somos esse povo tão bonito chamado povo batista. Vamos orar? Estenda a sua mão direita sobre a vida do servo do Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus o use mais uma vez. Pai, obrigado pela presença do pastor Fernando aqui nesta manhã, também junto com a sua esposa, que o Senhor, ó Deus, use o teu filho como instrumento nas tuas mãos para transmitir aos nossos corações, ó Deus, ensinamentos que nos traz alegria de ser um povo chamado povo batista, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós chamamos, ó Deus, e pedimos as bênçãos do Senhor na vida dele, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. A paz do Senhor Jesus. O Hélio tem uma voz bonita, né? Muito bom. Queridos, quero apresentar a minha esposa, antes que eu cometa o equívoco de não fazer. A mulher mais linda que existiu, existe, e ninguém existirá igual. Por favor, fique de pé, minha esposa, Shirley. E você vai dizer um amém, porque ela é bonita assim. Trago um abraço também do pastor Cláudio Capetini Moser, pastor da Primeira Igreja Batista de Caxias, a amada igreja, e ao pastor Wellington, que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, mas já temos conversado pelas redes sociais. E eu tenho pessoas queridas aqui na tua igreja, ovelhas tuas. Eu conheço recentemente o Eduardo, que tivemos papos maravilhosos e tivemos um abraço pela primeira vez hoje aqui. E tem o Edísio e a Cláudia, esse casal abençoado na minha vida, que lida com os embaixadores do rei. Mas o Edísio tem uma história particular comigo. Meu pai ficou internado aqui em Petrópolis, no hospital da Unimed, eu não me lembro agora o hospital. E naqueles últimos 7 dias ali no hospital, foi o Edísio que estava lá firme, cuidando dele, acompanhando, consolando, confortando. Foi bênção na vida do meu pai. Meu pai partiu para o Senhor Jesus, mas tenho certeza que a presença do Edísio lá fez toda a diferença naquele momento difícil. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Edísio. E quando eu fiquei sabendo que ele era membro daqui, eu me senti mais à vontade ainda. Queridos, eu vou falar um pouquinho sobre a história do Batista, mas eu preciso antes contextualizar para você o nome do livro. A gente escreveu um livro, graças a Deus tivemos essa bênção, esse privilégio. Não houve essa intenção inicialmente de escrever o livro. Eu sou professor de seminário e agora, recentemente, a denominação exigiu a inclusão da história dos batistas para que novos pastores pudessem ser ordenados. Então, eu preparei uma apostila. Essa era a ideia. Só que a apostila começou a ficar grande demais. E aí nasceu o livro. O livro, se você tiver a oportunidade de adquirir, ou se você já tem, você vai perceber que ele é uma síntese da nossa história. É um manual, um guia. Porque existem vários materiais sobre a nossa história batista disponíveis e materiais excelentes. Volumes grandes. E qual é a diferença do livro que eu escrevi? É que ele junta isso tudo e direciona o caminho para você.
Tem sido bênção, temos alcançado vários lugares. Esse livro já chegou na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, em diversos lugares do Brasil. E tem sido um privilégio ter a oportunidade de ir agora pregar em alguns lugares e poder levar o livro. Então, se você, ao final do culto, ao final dessa mensagem, sentir o desejo no coração de me abençoar, pastor Wellington, eu trouxe 25 unidades. Gostaria de voltar para Caxias sem o peso. Quer ver, Chile? Fica de pé rapidinho, levanta aí. Demonstra que está pesado, por favor. Viu? Eu gostaria de voltar sem eles. Se você puder me abençoar. Mas se você também não levar, você está me abençoando só por estar aqui na casa do Senhor nessa manhã. Amém? Nós servimos um Deus todo-poderoso, amém? E graças a Deus que essa igreja, o tempo todo que eu estou aqui, eu estou vendo adolescentes, crianças e jovens trabalhando. Isso é bênção demais. Wellington, parabéns, que Deus te honre e te abençoe, porque isso é um privilégio. Eu tenho pregado em vários lugares que a gente não encontra um jovem na igreja. Lugares que os adolescentes estão chorando pelos cantos, porque eu não tenho o que fazer na igreja, porque eu não tenho adolescente. E aqui tem criança, tem adolescente, Ministério de Louvor. Eu não sei se é todo domingo, mas hoje eu só vi jovem aqui. Se tem alguém que não é jovem aqui, está tomando formol. Muito abençoado, irmãos. A nossa igreja também tem um trabalho de jovens forte, por isso não estou aqui com meu filho e minha filha. A gente vive pregando em vários lugares, então se eles ficarem seguindo a gente, eles não vão ter igreja. Então, eles estão na primeira igreja trabalhando e lá frequentando. E minha filha também tem uma outra razão agora, Wellington. Não sei se tu está passando por isso, mas eu passo por isso. Eu tenho um agregado agora, que é o Daniel, né? E minha filha tem agora uma outra razão também para não querer andar com a gente, né? Enfim, chega de brincadeira e vamos fazer aquilo que a gente veio fazer na casa de Deus, né? O nome Batistas, uma jornada de fé, liberdade e missão, é porque esse tripé tem a ver conosco. Batista é um povo da fé, amém? Batista é um povo que preza a liberdade e não abre mão dela. E Batista é um povo da missão. Charles Spurgeon, um pregador famoso da Inglaterra, de um tempo atrás, considerado o príncipe dos pregadores, ele dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Essa palavra é dura, né? Pesada. E às vezes a gente se incomoda com isso porque a gente imagina a missão ir para fora do Brasil. Meu querido, missão é aqui na Rua Tereza. Missão é na tua casa, missão é no teu trabalho. Aonde você estiver, você faz missões. O povo batista não perde a oportunidade de pregar o evangelho. Eu estava na classe lá com o João, não é isso? Aprendi tremendamente na classe do João. E o João falou que todo momento, em algum momento da aula lá, ele falou que todo lugar é oportunidade para você anunciar Jesus. E a gente tem que estar preparado para isso. Inclusive, quando a pessoa não quer ouvir de Jesus, você tem que estar atento à oportunidade que ela vai te dar para fazer missão. Isso é missão. Então, o livro te chama a atenção inicialmente sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em livro de Hebreus, capítulo 11. Eu preciso fazer essa introdução antes da gente contar a história um pouquinho. Porque se a gente não entender isso, vai virar mais uma história de uma religião, de uma denominação. E não é essa a ideia. A base da jornada dos batistas está em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras versões, pode estar um pouco diferente, mas o fato é que a fé é a certeza do que eu não vejo. Porque se eu ver, não é fé. O povo batista é um povo que vive pela fé. Nós não precisamos ver como entender como Deus vai fazer alguma coisa. Nós simplesmente cremos. E há um detalhe nessa sentença, que lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, porque quando a gente fala que, ora, a certeza daquilo que esperamos é a prova daquilo que não vemos, no versículo 6 de Hebreus 11, a coisa muda um pouco de figura e você precisa prestar atenção nisso nessa manhã e não sair daqui sem resolver isso. Porque Hebreus 11, 6 diz o quê? Você pode ler para mim, igreja?
impossível. Portanto, se eu não vivo pela fé, eu estou perdido na casa do Pai. Estou perdendo meu tempo aqui na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Você está entendendo isso? Precisamos viver pela fé. Se cremos que Deus vai curar alguém, se cremos que uma porta vai se abrir, se cremos que Petrópolis toda vai ser alcançada por Jesus, fazemos isso pela fé. Então, a partir de hoje, quando você pensar em fé, você entenda que o povo batista, a história do povo batista que começou lá e hoje nós somos aqui representantes, nós não temos uma convicção de uma fé diferente da Bíblia. A fé da Bíblia que nós queremos. Porque se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz, isso é agir pela fé. Porque tomar a cruz de Jesus, nesse tempo especialmente, irmãos, é viver pela fé. Eu não sei o que você pensa sobre se o mundo vai melhorar ou não. Eu sei o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que no mundo tereis, mas tende, porque eu venci. Esse ânimo, que seria olhando um copo de água, pela metade, eu consigo entender que ele está mais cheio do que vazio. Esse ânimo é viver pela fé. Porque com os olhos naturais, não há como entender que o mundo vai melhorar. Ou que as coisas vão ficar tudo bem. Não. Eu creio que, de alguma forma, Deus vai me preservar e eu vou passar pelo vale da sombra da morte com Ele, porque eu vivo pela fé. Até aquele dia que Ele vai nos levar para cumprir a promessa dEle. E aí sim, a plenitude da paz, da alegria e do amor. Os batistas creem que a fé, ela não é conquistada. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Fica tranquilo que nós vamos falar da história do povo batista, mas eu preciso dessa introdução. O Elton esqueceu de me falar o horário que acaba o culto. Você vai ficar aqui ouvindo? Ih, Jesus, cometi um equívoco, Chile. O pessoal não reagiu como eu esperava. Você vai ficar aqui ouvindo a palavra? Glória a Deus. Depois vocês se acertam com o Elton, com o pastor. Efésios 2, verso 8 ao 9. Pois pela graça sois salvos, é um favor imerecido, por meio da... Está vendo a fé de novo? Sem fé, impossível agradar a Deus. Fui salvo pela graça, favor imerecido. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé é um dom de Deus. Se o Espírito Santo que mora no teu coração não te mover a ter fé, você também não vai conseguir ter fé. Por isso, a caminhada do crente, independente de ser batista, tem que ser pela fé. Porque senão, eu começo a achar que cada estrelinha que eu ganho, de alguma coisa que eu fiz na igreja, está me dando condições de ter mais fé. Não, quem te move é o Espírito Santo, e a fé é dom de Deus, e eu creio e vivo pela fé porque eu quero agradar a esse Deus. É assim que funciona. Mas além da fé, o povo batista também não abre mão da liberdade. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Se eu tenho que viver pela fé, eu também preciso viver entendendo que Cristo me libertou. Assim diz o texto, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, portanto, firmes e não vos submeteis novamente ao jugo da escravidão. O preço na cruz do Calvário, meus amados, foi um preço tão alto que Jesus pagou e que ninguém precisa pagar mais. Mas foi para a liberdade. O batista, ele preserva e crê e defende a liberdade. Nós vamos ver mais adiante que há um princípio nosso muito caro e que nesse tempo tem sido confundido. Mas nesse momento eu quero que você lembre, você vive pela fé e foi liberto para viver a liberdade e pregar a liberdade. Você não foi liberto para aprisionar ninguém.
Aqueles que serão alcançados por Jesus não serão pela força, serão pelo convite e pelo testemunho de você. Você crê nisso? Muitas das vezes não vai ser a sua voz que vai anunciar o Evangelho de Jesus, será o teu silêncio. Eu creio totalmente nisso, amados. Eu creio que Deus, através do Espírito Santo, nos usa muitas das vezes até em silêncio. Porque o Espírito Santo faz a obra da forma que Ele quer, quando Ele quer, inclusive e apesar da gente. O Espírito Santo usa a gente apesar da gente, pecadores, e que temos um costume natural, humano, de julgar o outro. A gente, quando está na casa de Deus, como está aqui, é tão fácil servir ao Senhor Jesus. Meu querido, ser crente, viver pela fé aqui agora, nesse momento, às 10:55 da manhã, é a coisa mais fácil do mundo. O detalhe é viver pela fé e pregar a liberdade quando sair desse ambiente. Aí você vai ser desafiado a ser um batista de verdade. Alguém que defende o direito do outro, inclusive, de pensar diferente da gente. Essa palavra que eu disse agora, às vezes incomoda, porque a gente tem um costume de falar o versículo assim, ó. Feliz a nação. Isso é feliz mesmo, não é isso? Tomara que o nosso país seja tomado pelo Espírito Santo. Mas eu não posso esquecer que o Evangelho é convite, não imposição, porque eu defendo a liberdade. Sabe por que ficamos em silêncio nesse momento, em um silêncio até no olhar? Porque a natureza nossa é conquistar. E às vezes o nosso método de conquista é impor a nossa fé. E os batistas existem por defenderem a liberdade de consciência e religiosa das pessoas. É aprender a conviver com quem pensa diferente de mim, sem ser influenciado por ele, mas influenciando através do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, versos 42 ao 47, é um relato lindo sobre a igreja primitiva. E há um pedacinho do versículo que nós vamos ler mais adiante, que diz assim, ó. O Espírito Santo dava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Era ele. O Hélito pode pregar aqui, o pastor Hélito pode fazer uma pregação, a igreja toda chorar e lotar de gente aqui na frente. Como ele pode pregar um dia e ninguém levantar a mão. Isso não é sinal de o Espírito Santo ter agido nem num nem no outro, porque o Espírito Santo age independente da estética e da plástica que a gente está vendo. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Você ainda concorda comigo nessa manhã até aqui? É o povo da fé e o povo da liberdade. E o terceiro item que esse povo batista é o povo da missão. Mateus 28, 19 e 20. Você pode ler? Mateus 28, 19 e 20. Todos acharam? Portanto, ide, fazei discípulos. Pode ler comigo, querido? Ou está na misericórdia ainda? Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Portanto, amém. É interessante, pastor Hélito, que esse versículo, que é uma ordem, às vezes passa desapercebido na mente dos crentes. Jesus, quando está falando isso com os seus discípulos, ele está falando uma ordem. Todo ser humano foi chamado para cumprir essa ordem no momento que se rende a Jesus. Você recebeu a ordem de pregar o Evangelho.
E esse ide, no original, ele tem um sentido de em movimento, indo. A ideia precisa ser indo, caminhando, vivendo, pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho como? Apenas assim, agora, nesse momento, como eu estou fazendo? Não. Pregando o Evangelho até respirando. Pregando o Evangelho rindo, pregando o Evangelho trabalhando, pregando o Evangelho conversando, e às vezes sem nem sequer citar um versículo da Bíblia. O que a Bíblia está querendo dizer, e Jesus te ensinar, é que a tua vida tem que ser a pregação constante do Evangelho de Jesus. Você está vivo, Jesus sendo visto em você. O Espírito Santo transpira de você, porque você é casa e morada dele. Por isso você consegue cumprir isso. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho em todo o tempo, em qualquer lugar, através da forma que Jesus te deu o dom para ser e fazer. Tem gente que tem um dom do Espírito Santo de ouvir, queridos. Nós vivemos um tempo que muita gente está ganhando pessoas para Jesus pela capacidade de parar e ouvir a angústia, a aflição, a dor e a tristeza do outro. Eu citei o Edísio aqui. Eu fico imaginando quantas vezes ele chegou lá, meu pai com câncer, no estado já terminal, e eu fico imaginando ele e os outros enfermeiros passando pelo aquele quarto, e ele abatido, triste, e ele dizendo, olha, essa manhã, ô Valvic, Jesus renovou a força, e às vezes nem falou isso, mas só no sorriso do Edísio para o meu pai, o que aconteceu com o meu pai? Renovou a força, relembrou que ele ia morar no céu. A gente precisa entender que Deus nos usa, querido, nem sempre com microfone. Às vezes com um apertar de mão, às vezes com a recepção maravilhosa que foi feita hoje aqui para mim. Eu dei 3 voltas com o carro, cheio de lugar para parar o carro. E a Shirley falando, pergunta, mas todo homem tem essa mania, não tem não? Fala a verdade. E se a mulher falar para fazer, piora mais ainda. Elas não entendem isso. É da nossa natureza, eu não quero ouvir, mas aí fala, pergunta, aí eu dei outra volta. Pergunta, Fernando, eu dei mais uma volta. E estava vaga ali, olhando para a minha cara, mas eu, não, vou dar a volta. Aí dei a volta, na 3ª volta desisti. Já desisti porque o pessoal ali embaixo já estava tudo me olhando assim, o cara está perdido aí. Aí eu parei o carro ali na frente, aí o irmãozinho lá embaixo falou, ô pastor, podia ter parado aqui. Parou lá, está tudo bem com o senhor? Eu falei, está tudo bem. E a Shirley, eu falei. Ela não se contentou, ainda falou para eles, eu falei para ele perguntar, né? Mas só acontece comigo isso. Então, queridos, às vezes, a maneira como eu fui recebido ali, cordialmente, brincando, ganha as pessoas para Jesus. A Isabel colou na gente no corredor ali, o maestro passou, cumprimentou educadamente, bateu um papo e foi resolver a vida dele. Da igreja, as coisas que tinha que fazer. Muito, um casal maravilhoso. A Isabel parou e, vamos para a classe. Eu tentei desviar. Não, vamos para a classe maravilhosa, pastor. Você vai gostar. Eu falei, tá bom, vamos embora. E gostei. Muito bom. Parabéns, professor João. Isso é pregar o Evangelho. Porque a alegria do Senhor é a nossa... A alegria do Senhor é a vida do crente, a simpatia, a alegria. E mesmo quando está passando pela prova, ele dá glória a Deus. Ele não precisa fingir que não chora, fingir que não fica triste, porque ele sabe que o Espírito Santo está nele, então ele vai viver normal. E a gente ganha as pessoas para Jesus assim. Eu quero só dar mais um testemunho antes de avançar aqui na palavra. Eu trabalho numa empresa, há 15 anos, numa empresa estatal. E nessa empresa, hoje, 15 anos depois, sabem que eu sou pastor. Mas sabem por outras circunstâncias. Porque eu nunca fiquei na empresa dizendo, está repreendido em nome de Jesus, vem cá que eu quero orar por você, eu vou fazer um culto aqui agora, está amarrado em nome de Jesus, sai de perto de mim, ô escandaloso. Desliga essa música do inferno. Nunca fiz isso. Porque eu aprendi a ser batista, eu consigo conviver em ambientes que não pensam igual a mim. E vai para lá, vai para cá, convites aqui, convites lá, que eu não preciso dizer que tipo de convite, e para lá e para cá. 15 anos depois, eu estou colhendo o fruto do meu testemunho. Pessoas que dizem, pastor, quando eu descobri que o senhor era pastor, eu tomei um susto.
Eu pensei, ué, mas porque eu dei mau testemunho, né? Porque eu imaginava crente de outro jeito. Crente só fala com crente, ia me chamar para a igreja, e você não fez nada disso, e agora eu quero ir na igreja. Eu quero conhecer esse Jesus, porque você vive normalmente. Ou seja, pregar o evangelho sem precisar de fazer nada além de viver. E para alguns, Deus vai dar um ministério chamado igual o pastor Hélito tem. Para outros vai dar um ministério de evangelização na rua. Para outros vai ter um ministério de tocar um louvor de uma maneira que funciona igual a harpa funcionava. A harpa de Davi funcionava para Saul. Isso é você e Deus. Deus vai te mostrar. Mas você não pode deixar de entender que a missão é uma ordem. E de pregar o evangelho. Então os batistas são o povo da fé, da liberdade e da missão. E agora, para fechar essa parte da mensagem e começar o estudo realmente, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, porque o pastor Wellington, não posso falar da história do povo batista sem começar aquilo que eu fiz no meu livro, que é falar da igreja de Atos. Porque Deus fez um pacto com Abraão, unilateral. Deus decidiu fazer uma aliança com Abraão. A partir dessa aliança, mais adiante, Jesus vem. O rei Jesus vem na terra, se faz homem, habitou entre nós, morre na cruz, vence a morte. E aí vai surgir a igreja de Atos. Atos capítulo 2, versos 42 a 47, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma, isso é muito interessante, queridos, porque Lucas, quando vai escrever o texto, ele dá ênfase a algumas questões. Ele dá ênfase que em cada alma, não havia alguns, em cada, todos, havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, koinonia. E tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então aqui não é um tratado de distribuir minhas propriedades, é um tratado de não deixar ninguém ter carência. Era uma igreja que se preocupava com o outro. Diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa. Além de comunhão no templo, tinham comunhão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo, isso é tremendo, caindo na simpatia. Irmão, eu quero que você leia isso. Olha só, louvando a Deus e caindo na simpatia de todo povo. Aquela história de que crente é chato, caiu por terra nessa manhã, porque a gente acabou de ler que a igreja primitiva caía na simpatia do povo. O crente chega no ambiente, tem que ser luz. Aonde você chegar, já vem aquele crente lá da igreja do Hélito. Não, lá vem aquele homem da igreja do Hélito que traz alegria e paz para a gente. Está todo mundo chorando, você vai sair rindo? Não, mas a tua presença vai mudar o ambiente, porque você é morada do Espírito Santo. Você pode dizer um amém? Eu não sei se a igreja fala amém, aleluia, Wellington, mas me perdoa, eu preciso ouvir. Glória a Deus. Lá no céu, meu querido, tu vai falar aleluia o tempo todo. E quando o Senhor Jesus nos dá uma dica dessa, Ele está falando, olha, vocês têm que perseverar no ensino dos apóstolos. Estudem a palavra. Ouçam a pregação do evangelho, sim, tenham comunhão, mas no final disso tudo, o povo tem que olhar para vocês e ver graça. A Bíblia mostra que Jesus, aonde pisava, acontecia o quê? Multidão procurava o mestre, eles queriam estar perto dele, podiam não querer compromisso, mas a presença de Jesus era inegavelmente atraente. Você tem que ser alguém que atrai as pessoas para Jesus, querido, e não repulsa. Nós vivemos um tempo de muitos crentes que se orgulham de se isolarem numa bolha. Nós somos crentes. Não, eu sou uma seita. Seita que se isola. A igreja de Atos, ela entra.
em todas as esferas, para fazer a diferença. E aí o texto termina. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Esse finalzinho aqui é para dizer para mim e para você que a competência e a decisão de que uma vida seja salva não é tua nem do pastor Wellington, ela é do Espírito Santo. Quando Davi resolveu contar o exército, Deus puniu ele. A igreja não tem que ficar contando a quantidade de gente que se rende a Jesus. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. Mas Deus está mandando eu falar. A igreja vive pelo Espírito Santo. Ele pode lotar, como ele pode não colocar ninguém. Quem decide é Ele. Quem move é Ele. O que nós temos que fazer é prega a palavra. Ponto. Se a palavra vai ser recebida ou não, não cabe a mim, não cabe ao Edson, não cabe a você. É missão do Espírito Santo de Deus. E detalhe, quando eu entendo isso, eu vivo uma vida de crente mais tranquila, mais leve e consigo sorrir. Eu conheço colegas pastores que têm tanta preocupação com levantar a mão, que às vezes o cara induz a pessoa a aceitar Jesus. Tem igreja que cobra o pastor, isso, tem meta. Quantas pessoas foram salvas no domingo? Como se o Espírito Santo precisasse de movimento aqui na frente. O Espírito Santo trabalhando agora, nesse momento, em muita gente nesse banco aí. Tem gente que vai estar na glória que você nem imaginou, porque foi alcançado numa aula de EBD. Ou, às vezes, na hora que foram comprar uma pipoca ali na Rua Teresa. Alguém foi alcançado por Jesus, por ouvir de Jesus de alguma maneira. Deus faz o trabalho independente da gente. Mas, apesar disso, Ele deseja nos usar. E aí a gente vai entrar numa história linda, que é a história do povo batista. Eu quero e desejo que nessa manhã você saia daqui orgulhoso de ser batista. Porque a gente conhece gente que é pastor batista, mas tem aversão ao nome batista. O cara está na igreja batista, mas não quer ser batista. Porque talvez está entendendo tudo errado. Eu acabei de te dar a base do ser batista, que é fé, liberdade e missão. Agora eu quero que você entenda a história linda desse povo. Eu vou pedir ajuda do pessoal da mídia, porque também eu cheguei lá agora e falei, vai passando. Vamos tentar. Aí está o livro, essa foto que está aí no livro, essa igreja ainda está de pé. É a primeira igreja batista de Providence. Eu não falo muito bem inglês, mas eu acho que a pronúncia é essa, Providence. Essa igreja ainda existe, pastor Wellington. Ela ainda está lá. Ela é a primeira igreja fundada nas Américas. E é a quarta igreja, cronologicamente, a ser erguida no mundo. E a única aqui dessas antigas que ainda está de pé. Eu estou usando essa imagem porque essa imagem já perdeu os direitos autorais. Quem fez esse desenho, essa figura, já perdeu os direitos autorais há séculos atrás. É mais ou menos 1637 essa igreja, posso ter errado o ano exatamente, mas no livro tem lá. Vamos lá. Quando eu falo da história do Batista, eu preciso vencer de onde nós surgimos, né? Porque ao longo dos anos, muitas teorias foram sendo ensinadas nas igrejas por N razões. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, talvez você vai ficar até meio... Nem sempre a história real foi contada ao longo do tempo. É verdade. O advento da internet derrubou muitas teses. As pessoas agora chegam no Google e elas conferem tudo. Talvez eu estou falando algo aqui, alguém já está no Google conferindo. Não tem mais como fingir nada, irmão. A gente consegue entender. E a nossa história, ela tem 4 teorias. A primeira teoria que está ali é a teoria da sucessão apostólica. Talvez quando eu explicar a teoria, você vai falar, que absurdo!
Só que até a década de 60, mais ou menos, ou seja, 60 anos atrás, mais ou menos, essa tese era a tese aceita. E ninguém questionava. Qual é essa tese? JJJ. Jordão, João Batista, Jordão, Jerusalém. Ou João Batista, Jerusalém, Jordão. JJJ. Essa tese é o seguinte, defendida por Carroll, que escreveu um livro chamado Rastro de Sangue, muito conhecido, um best-seller. O que ele falava no livro? O povo batista vem de João Batista. Não houve contaminação, não. Os discípulos de João Batista tiveram discípulos que tiveram discípulos, aí vieram os valdenses e outros povos ao longo do caminho, e chegamos aqui. Qual era a ideia dessa teoria? Existiam os irmãos metodistas, irmãos presbiterianos, irmãos congregacionais. E esse povo já estava rodando a América, já estava rodando os países. Os batistas, nesse aspecto, sempre chegam atrasados. E para que a gente tivesse alguma notoriedade, alguma coisa tinha que ser diferente. E aí se começou de forma zelosa, e vou botar entre aspas, porque não posso julgar a intenção de quem fez isso, mas começou a dizer que a gente era um povo totalmente diferente, inclusive da origem, dizendo que a gente não vinha da Reforma Protestante. Você já ouviu falar da Reforma Protestante? Então, o JJJ defende o seguinte: nós não somos da Reforma Protestante. Nós já existíamos antes. Isso é bonito. Isso dá um peso. Imagina, você não é uma igreja de séculos, você é uma igreja de milênios. Eu não vim da reforma. E as pessoas aceitavam isso naturalmente. Só que hoje, isso não se sustenta. Não tem como você dizer que essa teoria ela é verdadeira. Até porque os discípulos de João Batista viraram discípulos de quem? A Bíblia cita, por exemplo, André. André era discípulo de quem? João. E se tornou discípulo de quem? Jesus. Jesus, a igreja de Atos, João está fora. É necessário que ele cresça e eu? Se João Batista soubesse que inventaram uma teoria com o nome dele, ele fala, meu Deus, eu falei tudo diferente, os caras fizeram outra coisa. Então essa teoria, olha, não existe, ok? Você, como batista, tem que fazer o quê se você conhece alguém que acredita nessa teoria? Respeite, porque você consegue conviver com quem pensa. Se o irmãozinho que está aqui no banco acredita nisso, meu irmão, não tem estresse. Fica acreditando. O que interessa é no final, tu vai para o céu? Então está valendo. Não vamos brigar por causa de teoria. A outra teoria, parentesco com os anabatistas. Por causa do nome, associou-se que a gente veio dos anabatistas. Não tem como. As doutrinas de ambas as denominações são muito diferentes. Os batistas não são pacifistas. Nós defendemos a paz, mas se tiver que ir para a guerra, nós vamos. Os anabatistas não. Eles não acreditam que o crente possa ir para uma guerra. E por aí vai. Outra teoria, uma teoria mais recente, a teoria mística. Isso é uma teoria recente. Diz o seguinte, não tem origem de nada, simplesmente surgiu. Né? Surgiu. E qual a teoria que hoje a nossa denominação, meu querido, eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, não. A nossa denominação, faz poucos anos, reconheceu e colocou no site da convenção que nós somos da teoria dos separatistas ingleses. A teoria hoje oficial da denominação é: nós somos um povo que veio proveniente da reforma protestante a partir dos separatistas ingleses, dos dissidentes da igreja anglicana. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, os batistas são um povo que vieram decorrente do movimento da reforma protestante. Ok? Então, Lutero tem a ver com a gente, Calvino tem a ver com a gente, e por aí vai. Tudo bem até aqui?
Acabou? Fechou? Deixa para o Eduardo tocar o resto? Posso ir embora? Silêncio à prova? Vamos lá. Pode passar para mim mais um? Personagens. Irmãos, eu não vou ter tempo de ensinar o livro para vocês, por isso que a igreja aqui, e parabenizo o pastor Hélito, o Eduardo e todos que tiveram a iniciativa, parabenizo os irmãos por estarem estudando o livro. Precisa estudar com calma realmente, questionar, ver as fontes, analisar a bibliografia. Alguns outros pastores têm feito isso, porque não dá para a gente conversar em alguns minutos. Mas esses personagens eu preciso falar para os irmãos. Vamos lá. Deixa eu ir um pouquinho mais atrás. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem essa alcunha a partir do momento que Constantino, o imperador romano, lá no século 327, se eu não estou... Às vezes eu troco as datas. 327, mais ou menos, ele teve uma grande sacada. Estava gastando muito dinheiro para manter o exército. Os ditos pagãos, que eram os irmãos, os inimigos deles, estavam crescendo, ele precisava encher o exército. O que ele fez? Os crentes, quanto mais matava o povo, mais crescia. Havia um historiador que, inclusive, falou que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Matava, surgia 3. Matava 3, surgia 10. Ele, então, teve uma grande sacada. A verdade é essa. Ele pegou e mudou a condição de criminosos perseguidos para parte do Estado. Os cristãos, de uma hora para outra, claro que não foi de um dia para o outro, há um contexto, que você vai ver no livro, mas passaram a ser bem-vindos. A partir desse momento vai surgir a Igreja Católica, que depois de quase 1000 anos se torna uma coisa tão complexa, tão poderosa, que passa a perseguir quem pensa diferente. E aí, nesse contexto aí, não sei quantos professores de história estão aqui, a versão oficial que nós aprendemos na escola é que Constantino, orientado pela sua mãe, que teve uma visão celestial, se converteu a Jesus. E aí, novamente, eu vou deixar você à vontade para decidir em que você acredita. Beleza? O que importa é que você vá para o céu, querido. Você vai para o céu? Amém. Eu estou contando a história. Se você também não quiser outra história, está tudo bem. A gente não tem que brigar por isso. E aí, quando a Igreja Católica está nesse poderio, nessa pujança, acontece um detalhe. Havia um rei chamado Henrique VIII. Olha que história interessante. Henrique VIII, ele era casado com uma mulher que não podia ter filhos. Ela era estéril. E havia um combinado entre os reinos da Espanha, da qual ela era princesa, e ele, rei da Inglaterra, que nasceria alguém, e aquele trono, aquela pessoa que sentaria do trono descendente deles, tinha um propósito político, ele tinha que existir. Ele precisava nascer, só que não nascia. E não podia ser filho das amantes dele, tinha que ser nobre. E aí o rei Henrique precisava, então, ter uma esposa nobre. E agora? Ele está casado, a mulher não tem filho, ele não tem herdeiro, ele vai no Papa. E chega no Papa e fala, eu quero me divorciar dessa mulher e casar novamente. Aí o Papa fala o que para ele? Não vai ter divórcio nenhum. O que Deus uniu, o homem não separa. Se vira. Dá teu jeito. Aí o jeito que ele deu? Ele rompeu com a Igreja Católica, e a Inglaterra, desde então até hoje, não é católica. Ela é anglicana. A Igreja Anglicana, ela foi formada no movimento da Reforma, mas sem os ideais da Reforma. Ela foi formada por causa do rei Henrique querendo casar de novo. Mas a gente aprende na escola que é uma decorrência da Reforma Protestante. Tudo bem? Tá chato, irmãos? Porque às vezes quando fica todo mundo assim, dá a impressão, não, que o pessoal, né? Mas tá tudo bem então. Tudo bem? É o pastor Bahia que está sentado ali? Não, né?
Parece com o pastor Bahia? Ô, irmão, cuidado, hein? Eu fiquei olhando assim e falei, descontraiu já, que bom. Aí vamos lá. O rei Henrique me faz o seguinte, casa de novo, faz uma igreja nova, só que em vez do Papa consagrar o rei agora consagra o Papa. Ele decidiu quem é o patriarca da igreja da Inglaterra. Até hoje. O chefe da igreja da Inglaterra, no caso agora, é o rei Charles, que bota a coroa, a autorização para ele ser o chefe da igreja. No reino era o contrário, era o Papa que consagrava, agora o contrário. Ele, rei, manda na igreja. Essa ideia do Estado mandar na igreja é o que a Igreja Batista vai combater. Olha só o que acontecia. A igreja mandava no Estado, que também está errado. Agora fizeram outro viés. Agora o Estado manda na igreja. E aí começou-se a acontecer o quê? Perseguição a quem não concordava que o rei da Inglaterra decidisse as coisas espirituais. É nesse bojo que vai surgir uma série de movimentos que eram chamados de anabatistas. Todo mundo que brigava com a igreja da anglicana, pejorativamente, depreciativamente, era chamado, lá o anabatista, lá o Bíblia, lá o crente, está entendendo a ideia? Aquele anabatista, aquele lixo. Anabatista era essa ideia. E dentro desses anabatistas havia os anabatistas, havia os batistas. Estão entendendo? Esse grupo rebelde, dentro desse grupo separatista, vai surgir os batistas. E aí agora eu vou fazer um pulo na história para você entender. Um cara chamado Thomas Hales, que está ali, um rico cara, com dinheiro, herdeiro, proprietário, ele vai assistir uma pregação do bispo anglicano, do pastor anglicano, melhor dizendo, John Smith. E o John Smith, em vez de pregar a cartilha da igreja da Inglaterra, resolveu ser rebelde, no oculto estava pregando outra coisa. E num desses dias ali, ele fazendo essa rebeldia, pregando fora da cartilha da anglicana, estava lá presente Thomas Hales, o jovem Thomas Hales, e ele se converte a Jesus. E vai se tornar dupla com John Smith, que vai fazer o movimento de separação da igreja da Inglaterra. Esses dois camaradas começam a se reunir, juntar gente, e eles começam a fazer cultos, e começam, lógico, a ser o quê? Perseguidos. Quando chega o reinado do rei James, a Inglaterra está de um jeito que... Você lembra um texto da Bíblia que fala que Roboão triplicou o peso que Salomão tinha deixado para os seus servos? O rei James fez isso, ele piorou a perseguição. Se perseguiam, ele agora piorou 3, 4 vezes. Você sabe quem é esse rei James? Alguém aqui tem a Bíblia King James? Quem tem a Bíblia King James aí? Uma excelente Bíblia. Esse James aí é o James que queria matar os nossos pioneiros. Isso eu acho interessante. O cara que perseguiu a gente também é o cara que ordenou a tradução da Bíblia, seguindo lá os escritos dos outros que já estavam tentando, patrocinou a tradução para o inglês. E a gente usa a Bíblia King James até hoje. Só que a partir de hoje, quando você olhar para a Bíblia King James, tu vai lembrar que o James, que está ali, queria matar os batistas. E aí o John Smith e o Thomas Hales juntou a galera e fugiram para a Holanda. Vão para a Holanda. Pode passar o slide. E lá na Holanda, essa fuga, olha que coisa interessante também que você vai ver com calma no livro. Nessa fuga para a Holanda, e no livro, o Eduardo já deve ter visto lá, tem o nome de alguns, tem o nome do barquinho, tem o nome tudinho. Isso aí não tem em qualquer livro não, só tem no meu, hein? Deixa eu fazer um merchandising aqui. O meu livro tem detalhes que não tem em outro livro não, te asseguro. Essa parte, por exemplo, dos nomes, não tem mesmo. Foi uma pesquisa muito grande que eu fiz. Está lá no livro.
Patrimônio batista agora. E aí, a fuga, ela se dá para a Holanda porque até hoje, esse país, Países Baixos, é um país de liberdade religiosa. Você sabia disso? Lá, até hoje, tem liberdade religiosa. Há quem diga, inclusive, que se o Brasil não tivesse sido assim, a maioria do movimento colonizador não tivesse sido feito por Portugal, tivesse sido feito pela Holanda, talvez a gente tenha mais liberdade ainda. Porque se tu for lá na região de Pernambuco, em Recife especialmente, você vai ver que a primeira sinagoga foi lá, tinha igreja evangélica perto, evangélica não, igreja católica perto, igreja protestante, que é chamada, o termo correto é isso, também perto. Todo mundo perto. Havia liberdade religiosa, até hoje. E eles fogem para lá. E quando chega lá na Holanda, eles vão dar de cara num lugar, uma padaria, irmãos. Olha como é que Deus é tremendo. O que o pão faz? O pão fermenta, não é isso? Não é o fermento que faz o pão? Foi numa padaria que aconteceu o primeiro culto batista. Tudo bem, não estava funcionando mais a padaria, mas o lugar tinha sido uma padaria. Eles foram lá, pegaram emprestado do Jan, que era a padaria do Jan, acho que o termo é Ian, fala Ian, pronúncia. E realizaram o primeiro culto batista. Por que primeiro culto batista? E aí, nós vamos conversar até o final dessa palavra dos princípios. Já estou correndo, vou correr. Aí eu vou falar agora, os princípios. Nesse culto, 3 princípios principais distintivos foram realizados ali. Primeiro, aquele povo que estava reunido, eles tinham convicção de que a igreja é separada do Estado. Repita comigo. Igreja separada do Estado. Fala de novo. Igreja. Os batistas, isso é muito caro, irmãos. E não confunda participação política com o que eu falei. Você, cidadão, você pode ser senador da República, presidente, deputado, vereador, o que você quiser. Seja bênção. Não é isso que a gente está falando. A igreja não se mistura com o Estado. Batista não vende o seu altar para político de qualquer ideologia que seja. Pode ser de centro, de esquerda, de direita, aqui não tem isso. Aqui é reino de Deus. Igreja não se sujeita ao Estado e nem a igreja domina o Estado. São reinos diferentes. Nós somos cidadãos de 2 reinos. A gente não se mistura como igreja. Vocês entenderam? Porque se você pensa diferente, você não é batista. É só isso. Não quer dizer que você não vai para o céu. Nós não estamos falando aqui de salvação. Nós estamos falando de ser batista. Ser batista, a igreja não se mistura ao Estado. Não pode. Ah, mas o fulano de tal é bênção. Qual é o problema? Não tem problema. Só não é batista. Há outras crenças, há outras denominações que não tem problema com isso. Talvez uma igreja neopentecostal aqui na rua tenha o candidato dela. E ele fala todo domingo na igreja. Não tem problema. Ele não é batista. O problema é você querer ser batista e não entender isso. Outro princípio, liberdade de consciência. O batista não consegue viver com alguém obrigado a ser batistas. E nós respeitamos quem pensa diferente. A gente não briga. Isso é verdade, Wellington, em todo lugar? Em nome de Jesus, se você, querido irmão da CIB Petrópolis, andou brigando com alguém aqui, porque votou em A ou votou em B, porque gosta de preto e você gosta de branco, porque quer que o pastor Wellington pinta a igreja de preto, o outro não quer, o outro quer de amarelo, o outro quer deixar branco. Meu irmão, não entra nessa vibe de brigar, porque liberdade de consciência é um princípio nosso, que puxa outro princípio, a capacidade de decidir as coisas de forma congregacional.
não tem dono. É o coletivo. E a maioria decide. E mais um princípio nosso, que na verdade não é nosso, é da reforma. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí, isso aqui é um sinal. Olha o que está aqui. Isso é um sinal para você me abençoar. Vamos lá. A primeira divisão. No meu livro, eu falo também sobre divisionismo, que é uma característica nossa. Ponto positivo e negativo. Sabe por quê? Paulo e Barnabé estão na igreja primitiva lá, com os discípulos. Estava tudo bem. O cara tinha acabado de se envolver na igreja. O que Deus fala para Pedro e Tiago lá? Separa Paulo e Barnabé, porque eu tenho a missão para eles. Mais adiante, o que acontece com Paulo e Barnabé? Eles brigam por causa de João Marcos, separa. Nem sempre a separação, a divisão é do mal. Às vezes Deus usa isso para expandir a obra dele, porque a gente tem a tendência de querer ficar todo mundo juntinho. A gente quer ficar todo mundo juntinho. Eu sei que a igreja aqui consagrou pastores recentemente. Por acaso eu estava até com a ata. Não tinha trago a ata de vocês aqui. Erro meu. Pediram para me trazer, eu não trouxe. Ai, meu Deus. Estou todo errado. Um monte de coisa errada que eu fiz aqui. E aí, o pastor que foi consagrado aqui, pode um belo dia Deus chamar ele para outra missão. Você, querido irmão, pode ser deslocado do teu trabalho para outro lugar, abençoar outro lugar. Deus, ele movimenta. O pastor Wellington foi sempre daqui? Não. Um dia tirou de algum lugar e veio para cá. Deus, ele faz esse trabalho. Porém, há divisões nocivas. A primeira divisão da nossa denominação aconteceu com menos de 2 anos. Nem 2 anos de existência já tinha uma ata, uma sessão. Alguém levantou e falou: proponho, apoio, favorável, discute. Eu discuto sim. Exclui esse irmão aí. Aconteceu isso aí, ó. A primeira divisão. John Smith, o pastor inicial, ele simplesmente começou a questionar o que ele mesmo defendia. E foi se juntar aos Menonitas, que é uma outra igreja. E o Thomas Hells ficou firme. Só que o Thomas Hells, pode passar o slide, o Thomas Hells, ele vai retornar para a Inglaterra. E aí, eu vou acelerar, tá? Quando ele retorna para a Inglaterra, ele decide falar para o rei James, aquele James, que ele fugiu, olha só. Ele resolveu fazer uma carta e dizer para o rei James: rei James, o senhor está errado. O senhor tem que parar com isso. O senhor tem que entender que Deus... E começa a escrever na carta, talvez com o coração puro, achando que o rei James ia mudar. O que o rei James viu? Quando leu a carta, ordenou fazer o quê? Manda ele vir aqui tomar um café comigo. Não. O rei James mandou ele botar ele na Torre de Londres. E ele ficou lá o resto da vida na Torre de Londres, na prisão que tinha lá, e lá morreu. Um garoto rico se envolveu nesse movimento, iniciou o povo batista, vai morrer na Torre de Londres pregando o Evangelho. Porque ele vivia pela fé, acreditava na liberdade e tinha uma missão muito clara, que era anunciar Jesus. Vamos prosseguir? Os batistas gerais e batistas particulares é uma outra divisão que vai acontecer mais na frente. Os batistas gerais, eles não batizavam por imersão. Isso é muito interessante porque os batistas gerais eram de uma linha arminiana. Thomas Hells e John Smith eram arminianos. Só que em 1637, há uma divisão dos batistas 47 ou 37, dos batistas particulares, onde eles acreditavam que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não escutei, amém. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, glória a Deus. Mas se você também não acha, o problema é teu com o pastor Wellington, não é comigo. E os batistas particulares, olha que ironia, justamente os que acreditavam numa vez salvo, salvo para sempre, questionaram o batismo por aspersão e implantaram o batismo por imersão. Então, um mito que tu está acabando hoje, nessa manhã, para você não passar mais vergonha. Você nunca mais vai falar:
os batistas sempre batizaram igual João Batista. Não, não era. Era por aspersão. Só depois é que virou imersão, e que é biblicamente correto, e que a gente segue até hoje. Ok? Prosseguindo, tem um personagem chamado William Carey, que passou ali, que é o líder do movimento moderno de missões. Roger Williams é o pastor daquela igreja da capa. Ele era um político que se tornou governador, por acaso era batista, inaugurou a primeira igreja batista, e ele também era pastor. Avançando, que o tempo urge, eu quero só falar mais 2 personagens, e eu prometo que acabo. O primeiro personagem é um personagem injustiçado. O nome dele é Thomas Jefferson Bowen. Quase ninguém ouviu falar desse homem. Recentemente, um pastor batista chamado Jussi Clay, ele escreveu um livro onde ele traz uma tradução da biografia do Thomas Bowen. Eu cito no meu livro a referência para você pesquisar. Thomas Bowen era simplesmente um batista de verdade. Ele e a esposa eram missionários na Nigéria. Lá na Nigéria, pastor Hélito, o Thomas Bowen, ele é reverenciado, porque ele ajudou, inclusive, na questão de educacional daquele lugar. O Thomas Bowen, ele é retirado da Nigéria, volta para os Estados Unidos, começa a pregar o evangelho novamente, e ele sabe que tem uma missão no Brasil, ele vem para o Brasil. Quando chega no Brasil, ele se depara com a escravidão. E ele começa a pregar para os escravizados, porque ele falava Yorubá. E ele começa a pregar, só que a coisa começa a tomar um movimento tão grande que o império, a cidade imperial, tem uma verdadeira admiração pelo imperador. Mas eu, como historiador, eu tenho muitas ressalvas ao imperador. E aconteceram algumas coisas ali em que o Thomas Bowen foi convidado a ir embora. Estavam com medo da rebelião, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Os caras estavam ficando felizes, estavam ficando animados, estavam aceitando a Jesus. E aí os americanos, que não queriam ter problema com o Império Brasileiro, chamaram Thomas Bowen de volta, porque a ordem era não se meter nos assuntos do país, igreja separada do Estado. Ele volta para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, nessa volta, ele vai pregar o Evangelho, e num dia que ele está pregando, olha como é que Deus faz as coisas. Ele estava pregando o Evangelho numa igreja, eis que estava sentado ouvindo a palavra um jovem de 16 anos chamado Richard Ratcliffe. Ratcliffe aceita Jesus, e anos mais tarde, em 1871, quem vai ser o primeiro pastor batista no Brasil? Richard Ratcliffe, que aceitou Jesus numa pregação de Thomas Bowen, o primeiro pastor a pisar no Brasil, o primeiro batista. Deus, ele vai fazendo a obra dele, irmãos, e nem sempre a gente vai entender no momento. Mais adiante a gente entende. Mas tem uma parte ruim dessa história do Thomas Bowen. Thomas Bowen morreu num sanatório, abandonado, pobre. A junta de Richmond não apoiou o primeiro missionário batista no Brasil, e essa mazela, essa mancha, está na história da nossa denominação. Ele foi abandonado. O cara que se dedicou para tudo. O Richard Ratcliffe também volta para os Estados Unidos, mas antes deixou fundada a primeira igreja batista de Santa Bárbara, a igreja batista da Estação, e o primeiro pastor batista nativo, Antônio Teixeira de Albuquerque, que tem uma história linda também, e várias coisas que você vai poder descobrir no livro. Prosseguindo. E aí os personagens mais conhecidos que você já ouviu falar, né? Zacharias Taylor. Quem já ouviu falar de Zacharias Taylor? William Buck Bagley. Homens de Deus, pessoas maravilhosas, que também fizeram a obra de expansão do Evangelho no Brasil. Inclusive, William Buck Bagley, ele organiza a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, e a partir da PIB do Rio de Janeiro, outras igrejas vão surgir. Eu não sei quem é a avó dessa igreja. Vocês sabem quem é a avó da CIB Petrópolis? Eu imagino que a PIB deve ser mãe, ou pai, né? Mãe? E quem é a mãe da mãe? Não sabe. Então, trabalho de pesquisa para vocês importante. Vai acabar chegando na PIB do Rio.
Aí, desafio, tem algum historiador aqui na igreja? Algum professor de história? Algum curioso, algum amante de história? Bom trabalho, olha. Pastor Wellington fazia a história da igreja. Os irmãos vão se surpreender com coisas lindas. Eu fiz isso na primeira de Caxias. Se você for lá, vai ter um mural lindo lá nas paredes. História linda de uma igreja que tem 90 anos. Quantos anos tem essa igreja? Não é 76 dias, né? Aí. Então, provavelmente, a PIB 3 Dias é filha de alguma igreja lá de cima, e essa igreja lá de cima, com certeza, é filha da PIB do Rio. Ou seja, tataraneta que seja. Mas o trabalho vai andando. E, para fechar, eu quero só mostrar a foto dessa galera. E me perdoa se eu não conseguir falar mais coisas. Os princípios, só para rapidinho, acho que é importante. Eu vou ler. Princípios distintivos nossos, ou seja, você não encontra eles necessariamente em outras igrejas, mas são nossos. Ué, me dá só mais um pouquinho de tempo, só mais 5 minutinhos. A Bíblia tem questões morais, culturais e espirituais. E quando a gente fala da denominação, eu preciso entender que existe doutrina, princípios e costumes. Anota isso na sua Bíblia para você nunca mais ter problema na igreja. Doutrina. De tempos em tempos, a nossa denominação se reúne anualmente, os pastores sentam e debatem se mantém ou muda a doutrina. Por exemplo, a nossa declaração doutrinária fala de família. Recentemente foi modificado para colocar claramente que família é constituída por um homem e uma mulher. A doutrina foi mexida, porque não estava claro. Doutrina pode ser mudada, ok? Costumes. Cada igreja tem o seu. Tem igreja que, quando eu estou falando aqui, a galera já está, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem igreja que, do jeito que eu entro, eu saio. Tem igreja que não toca bateria. Tem igreja que tem bateria, tem igreja que tem orquestra, tem igreja que piano não entra. Tem igreja que é parede preta, tem igreja que o pastor só pode pregar de terno. Cada igreja tem o seu costume. Na Alemanha, acabou o culto, cerveja. Botam para dentro cerveja. Talvez aqui em Petrópolis tenha isso também, não sei. Mas tem lugar no Brasil que é cachaça. Costume. É uma coisa complexa de pensar. Cada lugar é um lugar. E a beleza dos batistas, que a igreja se resolve com o pastor. Agora, princípio. Princípio não muda. Em nome de Jesus, a partir de hoje, princípio não muda. Princípio é o que nos distingue. Esses são nossos princípios. A Bíblia é a palavra de Deus. Acabou. Se você não crê nisso, tu não é batista. Ah, mas a Bíblia não sei o quê, papapá. A gente pode discutir literalidade ou não literalidade. Tem uma série de debates, mas a Bíblia é a palavra de Deus, ok? Você pode dizer para mim que lá no Gênesis não foi Adão, foi a humanidade. E está tudo bem, meu irmão. Estou contra você não, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Batismo de crentes, ou seja, só batiza quem realmente faz a pública declaração de fé. Não é que não batiza criança, batiza conscientes. Tem que ter consciência do que está fazendo. Liberdade de consciência, autonomia da igreja local, ou seja, ninguém manda na igreja de Petrópolis. Aqui a igreja é com o pastor e acabou. Não tem outra igreja soberana sobre ela. Aí você vai falar, mas peraí, pastor, tem uma igreja famosa, é batista, ela tem um monte de filiais. É a igreja fulano de tal em Nova Iguaçu, a igreja fulano de tal em Petrópolis, a igreja fulano de tal... Meu irmão, lembra que cada igreja é o seu pastor? Se mete não. Deixa o pastor resolver o problema dele com a igreja dele. Cuida de você. Vocês são batistas, então ninguém vai mandar nessa igreja. É a congregação com o pastor. Nunca mais me convidam para vir para cá por causa do horário. É sacerdócio de todos os crentes, ou seja, você não precisa de intermediário, e a regeneração com base na filiação da igreja, que é o batismo.
Prosseguindo, para mandar para as fotos. Pode ir para as fotos direto. Ó, William Carey, Movimento Moderno de Missões, foi um homem que teve a ideia de entender que o evangelho precisava ser pregado às nações. Vamos lá? A carta que o Thomas Hells escreveu, que levou ele à morte, é essa carta, está disponível. Thomas Bowie, esse cidadão aí, ó, ele foi o primeiro pastor no Brasil a pisar, né? O próximo, Richard Radcliffe. Essa foto é raríssima, raríssima essa foto. Do Richard Radcliffe, primeiro pastor. Pode prosseguir. Esse é Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro brasileiro batista, pastor batista. Casal Begbie, mais famoso, William e a Anne. Zacarias Taylor e a sua esposa. E aí, uma linha do tempo, só para você perceber como que a coisa demorou um pouco para surgir. 1608, eles estão lá na Holanda. 1609, surge a primeira igreja batista no mundo. 1612, surge aquela igreja que você viu na foto, na capa do livro. 1638, 1638, a igreja da capa do livro. E 1871, só em 1871 é que vai surgir a Igreja Batista de Santa Bárbara. Queridos, é evidente que o que eu disse aqui para vocês não tem como você entender se você não ler o livro. Você não precisa comprar o livro se você não quiser, mas participe da aula que está tendo aqui na igreja. Porque é muito triste para um pastor como o Hélito descobrir que alguém está na igreja dele e não está entendendo por que é batista. A gente precisa ter orgulho de ser batista. A gente se orgulha muito da igreja do outro. A gente tem uma identidade que, apesar do tempo passar, ela não foi abalada em relação aos distintivos dela. Há igrejas que o pastor, ele fala e geral dá amém, sem nem questionar, porque ela não é uma igreja que trabalha igual os batistas trabalham. Tem igreja que nem tem mais assembleia. Você fazer uma assembleia 2 vezes no ano, isso aí tudo bem. Mas tem lugar que nem assembleia tem. A igreja não participa de nada mais. Já perdeu a autonomia congregacional. Tem igreja que a liberdade de consciência já foi para o espaço. Ela começa a defender a ideia de que o Brasil tem que ser cristão. E eu quero terminar minha palavra aqui frisando isso. O Brasil tem que permanecer laico, porque eu sou batista. A ideia de um país ser cristão gerou morte na Inglaterra. Gerou morte no mundo. O Brasil não tem que ser de religião nenhuma. O Brasil tem que ser laico. As pessoas que habitam nele serem alcançadas por Jesus, como diz o texto de Atos. O Espírito Santo ia fazendo a obra, acrescentando e caindo na simpatia do... Isso que é beleza. É as pessoas quererem ser crente porque olham para você e vê Cristo Jesus. E não por outra razão nenhuma. O Estado não tem que se meter na igreja e nem a igreja se meter no Estado. Amém? Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e me perdoa que eu passei um pouquinho do tempo. Mas a gente é o povo da fé, da liberdade e da missão. Pastor Hélito, muito obrigado. Muito obrigado, pastor Fernando, pela sua disposição. É uma pena que nem todos podem ficar, mas nós vamos marcar uma próxima vez para você continuar falando, porque temos muita coisa bonita na nossa história como batistas, e eu tenho certeza que você pode aprender alguma coisa também nesta manhã. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé nesse momento final do culto. Está conosco a missionária Juliana Pimenta, ela é ovelha do pastor Judy Clay. Cadê a irmã? Levante a sua mão, né? Ah, está ali, lá no canto, né? Então, ele citou o Judy Clay, né? O pastor Judy Clay também é um amigo meu, manda um abraço para ele. E, com certeza, né? A irmã foi missionária na África, não é isso? E a irmã ficou ali por 5 anos e trabalha com universitários. Muito obrigado, a nossa igreja deseja que você se sinta bem aqui em nosso meio e volte muitas vezes também. Amém? Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo texto de Levítico 27, verso 30, que diz assim:
Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor. Este momento nós temos o privilégio de entregar os nossos dízimos, ofertas no altar do Senhor. Que você possa ter um domingo abençoado por Deus e ter participado, cultuando a Deus através dos seus dízimos. Aqueles que nos visitam não são obrigados a entregar nada, a não ser que você sinta também no coração o desejo de abençoar. Vamos adorar ao Senhor? Tu és fiel, Senhor. Obrigado a Deus porque Tu és fiel. Obrigado a Deus porque é o Senhor quem tem sustentado a nossa história, as nossas vidas, a Tua igreja. Obrigado a Deus pela vida do pastor Fernando, pela alegria que ele tem de poder ensinar a Tua palavra e também, ó Deus, a história dos batistas.
Obrigado, ó Deus, pelo teu povo batista brasileiro, que haja em nós uma identidade eclesiológica, que haja em nós uma intimidade maior com a tua santa palavra. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, conduza-nos, ó Deus, neste momento para uma tarde abençoada de domingo. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que pôde ofertar ao Senhor, ó Deus, dando aquilo que pertence a Ti como retribuição de gratidão pela Tua fidelidade, porque o Senhor está sempre sustentando a nossa vida. Eu te agradeço, meu Pai, e louvo o Teu nome, desejando que o Teu grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a consolação do Teu Espírito Santo esteja com o Teu povo aqui e espalhado por este mundo, hoje e sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor encerrando